Graças a Deus. Você trouxe a Bíblia, irmão? Graças a Deus por isso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Sentados mesmo, se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 18. Aqui nós usamos, irmãos, a versão Almeida Revista e Atualizada. Então, às vezes nós lemos aqui a Bíblia, se sua versão estiver diferente, é porque talvez a sua versão seja Almeida Revista e Corrigida, ou porque seja a NVI, Nova Versão Internacional. Irmãos, eu tenho 23 Bíblias em casa, mais de 7 traduções diferentes. Então, analisando todas essas Bíblias, eu ainda entendo e percebo que a versão Almeida Revista Atualizada é uma versão mais precisa, mais próxima do original grego, porque eu tenho Bíblia também em casa do original grego. Então, às vezes você faz comparação com algumas traduções em português, pecam em alguns aspectos. E esta eu tenho percebido que é a melhor tradução. Então, se você ainda não tem, eu recomendo você comprar a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que nós utilizamos aqui. Amém, queridos? Evangelho de João 21, verso 18 diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Verso 19: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Repita comigo: segue-me. Verso 20: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, olha só, irmãos, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, repita comigo: segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Eu te louvo e te exalto porque o Senhor continua falando conosco por intermédio do teu Espírito Santo, por intermédio da tua palavra. E está escrito que a tua palavra ela não volta vazia. Pai, eu oro ao Senhor te pedindo que a exposição da tua palavra nesta noite venha gerar frutos, venha trazer, Senhor, cura, libertação, venha trazer ensino e edificação para o meu irmão, em nome de Jesus. Pai, repreenda neste momento espíritos imundos, espíritos contrários, infernais, e repreenda agora em nome de Jesus espíritos e demônios que tentam impedir o povo de ouvir e de entender a palavra. Que esses demônios sejam lançados de volta para o abismo agora em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar conosco. Queremos ouvir a sua voz. Então fala em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Temos aqui o texto, o capítulo final do Evangelho de João. Achei muito interessante algumas questões aqui. O Senhor colocou algumas coisas para compartilhar com os irmãos. Temos o último capítulo do Evangelho de João e Jesus já havia ressuscitado, né? O contexto é que Jesus já havia ressuscitado. E diz a Bíblia que ele ficou, após sua ressurreição, ele ficou aparecendo para os discípulos por 40 dias, por mais de 40 dias. Você já leu, obviamente, você é um conhecedor da Bíblia, e para quem não estávamos aqui no último capítulo do Evangelho de João. Após a morte de Jesus, os discípulos ficaram tanto quanto desanimados. Diz a palavra de Deus que Pedro esqueceu do que Jesus tinha passado, as diretrizes que Jesus tinha passado por ele. Ele volta a pescar,
como se ele tivesse dito assim: acabou, né? Acabou o sonho. Você lembra quando os Beatles acabaram? John Lennon foi a público e disse: o sonho acabou. Foi bom enquanto durou. Pedro estava assim, desanimado. Aquele Jesus que com ele andava para cima e para baixo por 3 anos e meio havia sido crucificado, morto, estavam desanimados, o sonho acabou. Jesus já havia aparecido para eles? Sim, mas ainda assim o apóstolo Pedro se encontrava desanimado, ao ponto de Jesus aparecer na praia e ter aquele famoso diálogo com Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Esse texto é muito conhecido, você conhece. Após esse episódio, após esse diálogo, onde Pedro confessa o seu amor, onde Pedro é como uma meia-culpa, como um momento que tivesse dizendo: Senhor, perdoa minha fraqueza, de fato eu vou voltar, eu vou pegar firme de novo, eu vou continuar pregando a palavra de Deus, como se Pedro estivesse dizendo algumas coisas. E o Senhor Jesus revela aqui, irmãos, algumas coisas para Pedro que me chamam a atenção. A partir do versículo 18, vamos analisar. Olha o que Jesus diz para Pedro: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Irmãos, eu faço aqui um paralelo com o início da nossa caminhada cristã, onde nos encontramos, sabe, irmãos, cheios de vontade própria. Um sinal, uma evidência de que o crente não amadureceu na fé, não cresceu espiritualmente, é aquele crente que vive cheio de vontade. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou para a igreja hoje. Se Deus não me der aquilo que eu quero, eu não dou o dízimo hoje. Não entrego o dízimo esse mês. Crente cheio de vontade, sabe? O irmão não deu bom dia para ele. Esse irmão aí é antipático. Não fui com a cara dele. O meu santo não bateu com o dele. Vai usar até expressões mundanas, vai dizer. Não fui com a cara daquela pessoa, sabe? Ela vai fazendo o que lhe dá na telha. Crente de vontade. Ela vai na igreja, aí ela, no final do culto ela diz assim: eu não gostei desse culto. Não gostei não, acho que o pastor não estava no poder hoje não. O pastor não estava na unção. Eu não gostei desse culto. Eu quero dizer para você que você não vai para a igreja para assistir culto, você vem cultuar a Deus, amém? Só te lembrando. Tem gente que vai à igreja: não gostei do culto, o louvor não estava bom, os irmãos estavam afônicos, o pastor não tocou bem, a música que ele escolheu no repertório desta noite foi muito chata, e a palavra então, não entendi nada, não gostei do culto. Eu cheio de vontade, cheio de mimimi, cheio de marmar, crente melindroso. Você já viu, já, irmão? Meu Deus do céu, estamos vivendo um tempo em que o pastor não pode repreender mais o crente, não. Na palavra, hein? Pode repreender, não. Não gostei do que o pastor falou, não gostei. Então, isso é intolerância. Cheio de coisa, cheio de mais, cheio de milindro. É isso aqui, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro: em verdade te digo que você era mais moço, ou seja, menino na fé, tu cingias a ti mesmo e andava por onde queria. É um crente cheio de vontade própria, demonstrando que não cresceu, que não evoluiu, cheio de mais, não ora, não busca Deus na palavra, não lê a Bíblia, um crente analfabeto, biblicamente falando. Eu fico, irmãos, assim, indignado e ao mesmo tempo assustado pelo grande índice de crentes que não leem a Bíblia. Como é que eu digo que eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia, a palavra de Deus? Pastor, tem? Tem. Foi feita uma pesquisa, irmãos, digo isso com todo respeito e carinho, porque eu me converti numa igreja batista. Foi feita uma pesquisa entre os pastores batistas, constatou-se que 50% dos pastores batistas, pastores, hein, nunca leram a Bíblia toda. Se de 10 pastores, essa média você pode trazer para as outras denominações também, você entende, irmão? Tá? Se tira essa conclusão, leva para as outras denominações. Se de 10 pastores, 5 nunca leram a Bíblia, um indivíduo que tem a responsabilidade de subir o púlpito toda semana para transmitir a palavra de Deus, não lê a Bíblia, imagine as ovelhas. Querido, Jesus alerta Pedro. Jesus para ele: quando você era moço, você ia onde você queria. Querido, o tempo de meninice acabou, amém, irmão? Vamos crescer espiritualmente, querido. Crente que só vive de postagem de Facebook, ele não lê a Bíblia, ele só lê as postagens de Facebook. Meu irmão, vá para a palavra
palavra de Deus, querido, em nome de Jesus. Ame a palavra de Deus, irmão. Estava dizendo para os alunos do módulo 3, ontem, sábado, né? Você sabia que os rabinos judeus, eles sabiam livros inteiros da Bíblia de cor? Quantos de nós sabemos citar um versículo, hein? Se a gente sabe citar um versículo, se o sujeito chega na igreja, ele sabe citar um versículo, 2 versículos, acontece, cumpre a profecia na vida dele. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Bota esse cara presbítero logo. Isso aqui já vai ser pastor, hein? Só porque ele fala um pouquinho, bem, sabe recitar 3 versículos de cor, vai ser pastor. Quem disse, irmão? Se nós formos comparar os crentes aos judeus, o judeu decorava o Pentateuco, os 5 livros de cor na cabeça. Isso é fantástico. Percebe? Então é tempo de crescer. É tempo de parar de mimimi. Crentes imaturos, crentes que não podem ser chamados à atenção, crentes que quando o pastor abre a palavra e confronta ele e mostra para ele a postura, a posição que ele precisa ter, gostei não, meu, hein? É como aquele crente que quando o culto acaba, o pastor trouxe uma palavra maravilhosa e acabou o culto, ele foi até o pastor e falou: pastor, essa palavra que o senhor trouxe eu não gostei não. Não foi uma palavra de vitória, não foi, gostei não. Ele: meu irmão, eu preguei que Jesus ressuscitou, eu preguei que Jesus cura, salva, liberta e concede vida eterna. Você quer maior vitória do que essa, meu irmão? Só que na cabeça dele, vitória é o quê? Falar que recebeu o quê? Dinheiro. Muitos gostam disso. Fecha os olhos, levanta a mão, recebe o poder, dinheiro. Tu vai ser abençoado amanhã. Pessoas gostam de ser enganadas. É tempo de crescer espiritualmente. Amém, igreja? Você, quando era menino, Pedro, você era cheio de vontade, fazia o que lhe dava na telha. Pedro era menino, Pedro não tinha maturidade. Quem está entendendo? E ele diz assim: andavas por onde querias. Ponto e vírgula. Aí diz: quando porém, olha o que Jesus fala para Pedro, irmãos: quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não. Irmãos, a Bíblia não narra, mas a história da igreja diz que Jesus, ou melhor, que o apóstolo Pedro, ele foi morto, crucificado e de cabeça para baixo. Todo mundo sabe disso, né? Não narra a Bíblia esse fato, mas a história, a tradição da igreja diz isso. Ele teria sido morto, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Então Jesus estava aqui profetizando e dizendo qual era o tipo de morte que ele iria morrer. Irmão, sinceramente, você gostaria que o Senhor aparecesse para ti e dissesse: ó, tu vai morrer assim, 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 assim? Sinceramente, você gostaria, irmão? Não? Tem certeza, irmão? Mas o Senhor que vai aparecer para você, não é o capeta não, nem Jesus. Ó, você vai morrer de um acidente de carro, você vai bater, vai morrer mais umas 3 pessoas com o carro que também vai bater em você. Que coisa, né, irmão? Pois é, Jesus estava dizendo que tipo de morte o apóstolo Pedro iria morrer. Olha, quando você for velho, diz a tradição que ele morreu com quase 70 anos aproximadamente, quando for velho, você estenderá as mãos. Jesus estava dizendo que ele iria morrer o quê? Crucificado. E dizia: outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quero fazer aqui uma analogia, fazer uma aplicação na nossa vida. Enquanto nós somos imaturos na fé, fazemos o que nos dá na telha, não é verdade? Mas se você crescer espiritualmente, outro vai te conduzir. Eu quero dizer que esse outro é o próprio Cristo Jesus, amém, irmão? Outro, quando eu amadureço na fé, quem dirige a minha vida, quem me guia é o próprio Cristo. Olha só: outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olha só, querido, muitas vezes o Senhor Jesus, para tratar contigo, para trabalhar na tua vida, para aperfeiçoar você, para moldar o teu caráter, Ele vai te conduzir, vai fazer coisas na tua vida que você não quer. Olha o que eu estou dizendo para você: Deus está querendo tratar contigo, você está resistindo, e Ele vai te conduzir para caminhos, vai te levar a situações as quais você não quer. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você cresça, porque Ele quer que você progrida espiritualmente. Não é da vontade de Deus que você seja um crente imaturo,
menino que faz a sua própria vontade, fala o que bem entender. Pastor, olha, se pisar no meu calo, pastor. Tem crente assim? Cheio de vontade? Parece mundano. Pastor, tocou, olha, se tocar na minha família, se tocar, se mexer, se falar, olha, eu parto para cima. Essa é a postura do crente? Será, irmão? Pois é, um monte de crente assim. Precisa ser tratado, precisa ser trabalhado por Cristo. Jesus estava dizendo para Pedro, fazendo essa analogia: quando você for velho, você vai ser conduzido por outro, vai te levar para um lugar que você não quer. Aquele que amadurece na fé, aquele que é servo de Jesus Cristo, Jesus manda, ele vai e obedece, ainda que não seja o lugar para onde ele desejaria ir. Quem tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que ouve a voz de Deus, sabe o que eu estou falando. Vivemos uma geração de crentes cheios de vontades. Estava comentando com os alunos ontem do módulo 3. Vou fazer uma pergunta, você vai dizer sim ou não. Na sua opinião, qual é a religião que mais cresce no mundo? O cristianismo ou o islamismo? Quem acha que é o cristianismo? Quantos acham que é o islamismo? Pastor, eu não acho nada, por isso que eu fiquei assim. Vamos lá. Quem é? Pode levantar, tem medo de errar, não. Quantos acham que é o cristianismo, que é a religião que mais cresce no mundo? Quantos acham que é o islamismo? Acertou quem disse que é o islamismo. Por quê? Porque o cristianismo predomina onde, irmãos? Onde o cristianismo predomina? América do Sul, América Central, América do Norte e Europa, perfeito? E a cultura ocidental tem ensinado às mulheres que ela deve trabalhar, estudar e ter no máximo 2 filhos, perfeito? Ao controle de natalidade. Enquanto os países muçulmanos, as religiões muçulmanas situadas nos países orientais, há um incentivo dos líderes islâmicos para que as mulheres tenham o máximo número de filhos. Então, o islamismo tem crescido porque cada mulher islâmica está tendo 5, 6, 7, 8 filhos. Não é só por conta do proselitismo, mas por conta do controle de natalidade, que não há de fato nenhum controle. Olha só. Então as pessoas ali estão seguindo essa fé totalmente distorcida. As pessoas ali estão vivendo, sabe, uma fé que a palavra de Deus refuta. E quantas são as pessoas que estão como Pedro, recebendo essa orientação do Senhor? Olha, Pedro, você quando for velho, outro vai te conduzir, mas estão rejeitando. Querido, Jesus está dizendo para você nessa noite que Ele quer conduzir a sua vida, amém, irmão? A evidência de que você está crescendo espiritualmente é quando o Senhor Jesus te dá uma ordem e você obedece, você diz sim. Pedro era uma pessoa antes e ele se tornou outra pessoa com o passar do tempo. O que eu quero dizer para você: se você tem 5, 10, 15 anos de crente e não mudou, sua vida não mudou, você olha para o espelho, olha para si, examina a tua vida, você não vê nenhuma mudança. Você é um crente que ainda continua falando palavrão, continua enganando os outros, dando golpe nos outros, fala mal de todo mundo. Você é um crente que ainda continua nas portas da vida dos vizinhos fazendo fofoca. Querida, sua vida não mudou. Você tem que fazer uma avaliação na sua vida. Você não é crente, não. Você não é crente, você não se converteu, você é um religioso. Você deixou a macumba, deixou o centro, deixou a missa só para frequentar a igreja evangélica, mas não houve mudança. O outro não conduz a tua vida. Jesus precisa guiar a tua vida, amém, querido? Verso 19, olha só. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha só, que gênero de morte seria? Já falei aqui, seria morte por crucificação. Coloquei no meu esboço o seguinte aqui, irmãos: quanto mais eu morrer para o mundo, para mim mesmo, mais eu vou glorificar a Deus, amém? Jesus estava dizendo que Pedro iria glorificar a Deus através da morte por crucificação. Como é que eu glorifico a Deus, pastor? Já sei, colocando uma blusa escrito Jesus é bom. Já sei, colocando um adesivo no meu carro: minha família serve ao Senhor, Deus é fiel. Estou glorificando o nome do Senhor. Você acha que é isso?
Pedro iria glorificar o nome do Senhor morrendo por ele, literalmente na cruz. Eu não quero morrer igual ao meu Senhor, portanto eu quero que me coloquem de cabeça para baixo. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. E você sabe, né? Se é uma pessoa que estuda, os estudiosos dizem que uma pessoa ficava pendurada até ela morrer crucificada, durava mais, em média 5, 6, 7 dias. Quando você vê na narrativa dos evangelhos os soldados vindo quebrar as pernas de Jesus, eles se surpreendem porque Jesus já tinha morrido em 3 horas só de crucificação, eles ficam surpresos, diz o texto. Eles acharam estranho, mas já morreu, já. Por quê? Porque eles ficavam pendurados dias, morriam normalmente asfixiados ou de fome, sofrendo ali, calor, os urubus já voando, já rondando, certo? Então, Pedro iria morrer da mesma forma. Jesus estava dizendo que Pedro iria glorificar o nome do Senhor morrendo crucificado. E nós, você está morrendo crucificado? Você está sendo chamado para morrer crucificado? Não está, né? Outro contexto, né? Mas como é que glorificamos o nome do Senhor? Quando eu morro para esse mundo, amém, igreja? Temos que morrer para esse mundo, irmão. Estava falando aqui de manhã, eu vi um vídeo, você já está a par aí do que está acontecendo, esse bololô todo da questão da ideologia do gênero, a Rede Globo fazendo uma campanha maciça para denegrir e destruir as famílias. Querido, você que é de verdade, se você está assistindo a Rede Globo ainda, eu não sei o que está acontecendo contigo. Sinceramente, não sei. Pastor, não perco minha novela por nada. A Bibi, ela tá demais. A Bibi. Tá acompanhando? Tá achando bacana? Uma emissora que está com o intuito de destruir as famílias, irmão. Você viu o último Fantástico? Você ficou sabendo, pelo menos? A reportagem que o último Fantástico do domingo passado passou? Tentando destruir as famílias, dizendo que é arte, dizendo que nós somos intolerantes. Aí mostrou aquele vídeo que um traficante do Rio de Janeiro, que diz que é crente, manda a mãe de santo lá na comunidade destruir as imagens, os ídolos. Aqui quem manda morre é Jesus, o cara com um fuzil. Esse cara não é crente, né, irmão? Pelo amor de Deus. Dizendo, tentando nos comparar aos traficantes. Querido, presta atenção. Eu vi um vídeo, esqueci o nome do sujeito. Ele diz o seguinte, que no Manifesto Comunista de Karl Marx, em 1848, ele diz o seguinte, que o capitalismo só existe, olha, por causa da família tradicional, por causa de mamãe, papai e filhos. E ele diz, como vamos destruir o capitalismo? Como vamos implantar o socialismo? Como? Destruindo as famílias. Isso ele escreve, irmão. Toda essa turma toda de PSOL, PCdoB, essa turma toda sabe disso. O pessoal do PT, toda essa área da esquerda, sabe disso. E detalhe, sabe o que Karl Marx vai dizer? Um absurdo, vai escrever, e os que seguem a cartilha dele estão crendo nisso. Como destruir a família tradicional? Como? Ataque às crianças. Fale sobre sexo deturpado, erotize as crianças. Irmãos, é o fim do mundo. Você não percebeu que Jesus está voltando, não, irmão? E você ainda está decidindo se vai seguir Jesus ou não. Está decidindo, está flertando, namorando com o mundo ainda. O que você está esperando do mundo, meu irmão? O quê? O que você espera ganhar do mundo? O que você acha que Satanás tem para oferecer você ainda? O que você está achando? O que você acha que Satanás vai te dar? Satanás dá com a pata e toma com as duas. Porque ele é homicida. Jesus diz que ele é homicida desde o princípio. Aí o camarada, vamos decidir, vamos ver se eu pego firme com Jesus. Vou ver se eu vou na igreja hoje. Não sei, estou cansado. E o diabo fazendo a destruição, destruindo as famílias. E você não ora, não busca Deus. Você está alheio, o couro está comendo, você não sabe nada disso, está assistindo a novela. Por que a Rede Globo ainda continua em primeiro lugar desde a década de 70? Porque 50 milhões de evangélicos ainda assistem essa tragédia. Eu li uma revista, certa vez, Eclésia, os 100 nomes de igrejas mais engraçados, igrejas que existem mesmo, registradas em cartório.
Aí tinha lá, igreja evangélica que cuspe de fogo, igreja evangélica que sapatinha de Jesus, igreja evangélica que Jesus volta, você fica. Olha uma igreja, registrada em cartório. Eu falei, cara, eu não frequentava uma igreja dessa não, irmão. Não. Qual a tua igreja, irmão? A minha igreja é a igreja evangélica que Jesus volta e tu fica. Pô, que isso, cara? Como é que eu vou levar o cara pra igreja? Qual a tua igreja? Igreja evangélica que Jesus volta e tu fica. Que isso? Tu não, Andrezinho, tu não vai ficar não. Olha, meu Deus do céu, e nessa lista tinha assim, igreja evangélica anti-Globo. Falei, esse tá na fé, esse tá fazendo campanha para não assistir a Globo mesmo. Registrado em cartório, irmão, não me pergunte onde é. Talvez em São Paulo, periferia, os nomes assim estranhos da peça. 100 nomes mais estranhos de igreja registrada em cartório. Essa igreja que existe. Outro nome interessante, Igreja Batista da Boa Velhice. Eu falei, meu asilo aquilo ali. Deve ser um asilo. Igreja Batista da Boa Velhice? O que faz o camarada gostar do nome de uma igreja dessa, irmão? Não é estranho? Pois bem. Eu fiquei a pensar, essa igreja aí ninguém assiste a Globo, né? O pessoal está pegando firme contra a Globo. Mas, querido, note bem, eles estão fazendo uma campanha para erotizar nossas crianças. Na reportagem do Fantástico, eles estão dizendo que a arte que seu filho de 5, 6, 7, 8 anos toque num homem nu. Que isso? Isso é pedofilia, irmãos. Então, se nós estamos dando audiência para as novelas da Globo, estamos dando audiência para a Globo, nós estamos sendo o quê? Conivente. Então você já está sabendo, pastor, eu não sabia. Agora você está sabendo, tá, meu irmão? Você está sabendo. Então é tempo de nós amadurecermos. Como é que eu glorifico? Como é que eu glorifico ao Senhor Jesus? Morrendo para o mundo, amém, meu irmão? Pedro foi alertado e avisado por Jesus de que morte ele havia de glorificar o Senhor. Ele seria morto, crucificado. E é interessante dizer que depois de assim falar, versículo 19 lá embaixo, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Esse é o título dessa mensagem. Quando você morre para o mundo, quando você glorifica o nome do Senhor, quando você amadurece, você demonstra que está verdadeiramente se tornando um discípulo do Senhor. Segue-me, me siga, me obedeça. Versículo 20 diz: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara. Olha que Pedro pergunta, irmãos. Eu fiquei assim, esse Pedro, meu Deus do céu, Pedro é terrível, né? Olha que ele pergunta: Senhor, ou melhor, ele tinha perguntado: Senhor, que é o traidor? Falando a respeito de João, né? Esse discípulo de Jesus amava está se referindo a João. Aí diz o versículo 21: vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Olha a pergunta, irmão. Jesus estava conversando aí, olha o diálogo, Jesus estava conversando na praia com Pedro. Tu vai morrer, tu vai me glorificar, tu vai ser crucificado. Recebe essa bênção. Ele, ok. Daqui a pouco ele está conversando, ele olha na praia, quem está chegando? João, que é o discípulo amado. Aí João, Pedro olha para Jesus e fala: e quanto é esse aqui? O Senhor vai falar, como que ele vai morrer? E quanto é esse aqui? E quanto é esse aqui? Olha só, preocupado com a vida dos outros, irmão. Já viu o crente preocupado com a vida dos outros? Jesus estava conversando com Pedro, não falou nada a respeito de João. Ele olha João: Senhor, e com ele? Como é que ele vai morrer? Já que o Senhor disse que eu vou morrer feio pra caramba, eu vou crucificar. E quanto a ele, Senhor? Diz pra mim, será que ele vai morrer? Também vai morrer apedrejado? Diz pra mim também, poxa. Se um morrer crucificado, ele tem que ter uma morte feia. Irmãos, escrevi aqui no meu esboço o seguinte: ó, Pedro, no mínimo, achava que João deveria morrer como ele. Não é assim? Tem crente dentro da igreja com inveja do outro. Senhor, o Senhor está abençoando ele, está com um carro novo, eu não tenho nada, minha vida é uma tragédia. Olha só, o marido daquela minha irmã, o cara é bonito pra caramba, olha que coisa linda. E o meu, parece uma mala sem alça, parece uma Cunaíma, meu Deus, tão feio. Senhor, eu queria ter, eu fico invejando a vida dos outros, tomando conta da vida dos outros. E este, Senhor? E este? Muitas vezes nós achamos que Deus deve agir segundo a nossa maneira.
eu acho que Deus tem que fazer assim na vida do irmão. A gente fica em casa, né? Sabe aquela pessoa? Deus deveria trabalhar assim, né? Eu acho que o Senhor deveria tratar. Acho que o pastor tinha que chamar a atenção daquela pessoa. Será que o pastor não sabe dessas coisas? Não, o pastor tem que fazer, tem que. A gente fica em casa, determinando aquilo que Deus tem que fazer na vida das pessoas. Jesus estava tratando com Pedro. Jesus não estava falando nada a respeito de João. Senhor, e este? Não vai fazer nada não? Como é que ele vai morrer, Senhor? Querido, é um alerta para a tua vida. Fica tomando conta da vida do teu irmão, não, amém, querido? Tem gente que na Santa Ceia nem fecha os olhos. Irmão, se você perguntar aqui, pastor, o senhor sabe quem pega a ceia e quem não pega? Não sei. Não sei. Eu fecho meus olhos e busco a Deus, irmão. Eu entendo que Santa Ceia é um momento teu, pessoal, é você e Deus, amém? Mas você fica de olho aberto, tomando conta da vida dos outros, para ver quem pega e quem não pega. Pegou não, deve ter pecado. Tomou um couro do marido. Já sei, brigou com o marido em casa. Aí tá sendo acusado pelo diabo, aí não pegou na ceia, não pegou. Aí passa os elementos, deixa passar, deixa para a próxima. Senhor, e é este? O louvor rolando, o camarada tomando conta da vida dos outros. Querido, busque a Deus, deixe o teu irmão em paz, amém, igreja? Isso é algo pessoal. Isso é algo pessoal, irmão. Tem gente que nem busca, olha lá no louvor rolando, a gente fecha os olhos, buscar a Deus, vigiando para ver quem está chorando. Não está chorando com a presença de Deus, não. Toma um couro do marido, com certeza. Está entendendo, meu irmão? Deus quer que você se preocupe contigo, você busque o Senhor. E este Senhor, olha a preocupação dele. Aí Jesus dá um fora nele, meu irmão. Ou tu acha que Jesus não dava fora? Quem acha que Jesus dava fora? Eu não acho, tenho certeza. Fala besteira, passa fora, toma fora. Aí, ó. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, Pedro, me siga, rapaz. Querido, Deus está mandando você parar de tomar conta da vida dos outros, ser fofoqueiro, fuxiqueiro, mexeriqueiro. E Jesus está dizendo: me siga. Pedro, que te importa, Pedro? Isso não é do teu interesse, tem nada a ver, Pedro. Para de se preocupar com coisas fúteis, Pedro. O que tem a ver? Se eu tiver que fazer com que João permaneça, e de fato, meu irmão, a tradição da igreja diz que João, dos 12, foi o único apóstolo que morreu de morte natural, com aproximadamente 100 anos. De fato, ele não teve uma morte feia. Foi o único apóstolo que não foi decapitado, que não foi apedrejado, que não foi crucificado. João. Um propósito, os planos de Deus para João eram outros. Deus tem um propósito na tua vida, amém, querido? Não fique fazendo comparações com a vida do irmão. Porque o pastor falou, porque eu chamou, fulano não me chamou. Que isso, querido? Até gente preocupado com a vida dos outros. Sabe? Fazendo isso, seguindo a Jesus, vamos evitar muitos problemas, irmãos. Aí ele vai dizer aqui, ó, que te importa quanto a ti? Que acredite? Segue-me. Coloquei assim: o desafio é: como ter comunhão com meu irmão sem ser intrujão? Porque a gente prega coinonia, não prega? Prega comunhão. O segredo está aqui, na parte final do versículo. Quanto a ti, me siga. Quando eu estou preocupado em seguir a Jesus verdadeiramente, eu consigo ter comunhão e sem me colocar. Eu conheço os meus limites, sei até onde eu posso ir na comunhão sem ser intrujão, sem se meter na vida do meu irmão. Tem gente que não tem essa sensatez, tem gente que não tem essa noção. Ela não sabe os seus limites. Tem gente que não sabe. Não sabe. Vou na tua casa, mas eu não te convidei. Eu não te convidei para minha casa? Não pode vir na minha casa. Mas tem gente que faz isso. O quê? Pastor,
fazendo alguma coisa? Eu estava orando. Ah, já que o senhor está fazendo nada, vamos dar um passeio. Eu já ouvi essa história. O pastor falou, eu estava orando. Ele, já que o senhor não está fazendo nada, por quê? Na cabeça de algumas pessoas, o pastor orar e não está fazendo nada. Na cabeça de algumas pessoas, o pastor prepara uma mensagem de domingo em 3 minutos. Não sabe que o cara tem que sentar e estudar 2, 3 horas para preparar uma mensagem. Você entendeu, né? Logo no começo, um ano aqui mais ou menos de igreja, um verão, irmãos, eu estava comprando a primeira piscina para o primeiro batismo nas águas aqui na igreja. Aí eu não tinha carro. E, irmãos, eu vim lá da Casa e Vídeo num verão, dezembro, aquele sol maçarico assim ligado em cima da minha cabeça. E eu vim, aquela piscina é leve, não é leve, irmãos? Aquela piscina de 1000 litros da Casa e Vídeo? Sim ou não? Você acha leve? Não, mas o caminho da Casa e Vídeo subir essa ladeira aqui, irmão, a pé no sol de 40 graus, meio-dia. Quando eu cheguei aqui, a piscina de 1000 litros parecia a piscina de 10.000 litros. Eu estava, olha, ofegante. Aí uma pessoa que frequentava aqui falou assim, pastor, trabalhando, hein? Aí eu fiquei assim, meditando. O que ela quer dizer? Que o pastor não é um vagabundo. Quem disse que somente trabalho braçal é válido, irmão? Tem gente que ganha muito dinheiro trabalhando só com Warren Buffett, o maior investidor do planeta, bilionário, só trabalha com isso aqui, ó. Não pega um saco de cimento. Então as pessoas têm umas concepções equivocadas, sabe? Tomando conta da vida dos outros. Ela vai passar por mim só dizer paz, boa tarde, paz do Senhor, graça e paz, Deus te abençoe. Mas não conta. Essa é a visão equivocada de muita gente, querido. Mas quando eu estou preocupado somente em obedecer essa palavra, somente em seguir Jesus, eu consigo me colocar no meu lugar, eu consigo reconhecer os meus limites, eu posso ter a comunhão, eu vou valorizar a koinonia sem ser um intrujão. Tem muita gente que intrujão se intrometendo na vida dos outros. Olha o fora que Jesus deu. Que te importa? Deixa João, eu cuido de João. Se eu quero que ele permaneça, que te importa? Tu não tem nada a ver com ele. Ele poderia ter legado, não, Senhor, nós somos parceiro do apostolado. A gente está junto e misturado, Senhor. Que te importa? Preocupa-te contigo. Cuida da sua vida. Se preocupa com a tua vida espiritual. Já viu, tem gente que se reúne em casa, na mesa de jantar, para decidir a vida da igreja. Bota lá o jantar, o bacalhau e tal. Aí fica assim, e aquela irmã que eu nunca mais vi? Deve ter traído o marido. E aquele irmão, tu viu aquele diácono no domingo? Oh, meu Deus. E o pastor, na mensagem do domingo passado, o pastor falou que a sogra dele exagera no alho. Isso está rolando até agora. Ela faz uma mesa redonda em casa. E a única coisa que ela deveria se preocupar é seguir Jesus. Que te importa, Pedro? Segue. Deus está falando para você. Que te importa a vida do irmão? Me siga. Obedeça a minha palavra. Amém, querido? Que coisa! Jesus estava revelando algo aqui tremendo para ele. Versículo 23, olha só. Então, olha só, irmãos, e me chama a atenção aqui, olha só. Então, se tornou corrente entre os irmãos, olha só, o dito de que aquele discípulo, ou seja, João, ele não... Irmãos, Pedro fofoqueiro. Pedro fofoqueiro, irmão. Sim ou não? Jesus estava conversando só com quem? Só com Pedro. E diz o texto que se tornou corrente entre os irmãos. Ele chegou, ei, Jesus encontrou comigo, cara, lá na praia. Sabe da maior, vou morrer feio, crucificado. Mas João também vai morrer também. A outro, é verdade.
Olha, rapaz, Jesus contou com Pedro, geral, o cerol vai passar fino, os dois vão morrer. Pois é, se tornou corrente entre os irmãos. Você está espalhando. Deus coloca algo no teu coração e você, em vez de guardar para você, você chega, olha, eu vou montar uma loja, eu vou fazer um monte de coisa. Tem gente que não leva fé em você, meu irmão. Tem gente que não acredita em você. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu parente. Se você depender de algumas pessoas, você não vai para frente nunca. Você parou de estudar, né? Aí você fala assim, você está com 40 anos, 50 anos, vou voltar a terminar o segundo grau. Pessoal, bicho velho desse, vai voltar a fazer escola? Tá doido? Vou fazer uma faculdade. Tu terminou o Mobral, nem terminou direito, vai fazer faculdade? Quando eu tirei carteira, eu falei, mãe, eu tô indo para São Paulo. São Paulo? Tu sabe dirigir até São Paulo? Não sei, eu pego a dúvida e vou. As pessoas não acreditam em você, nem tua mãe. Fui e trouxe o carro, estou aqui. Está entendendo, querido? As pessoas não levam fé. Então Jesus está revelando, colocando coisas grandiosas na tua vida, propósitos, e você não consegue guardar, não consegue fechar essa matraca. Tornou-se corrente entre os irmãos. Por quê? Porque Pedro Limparudo foi lá para a igreja e começou a contar. Tem que ver, cara, a gente vai morrer. Jesus não disse isso. Olha o que o texto diz aqui, irmãos. Olha só que interessante. Ora, vírgula, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Ele espalhou para a igreja, irmãos, Pedro, que João não ia morrer, ia viver aqui na terra, como diria minha avó, ia ficar para semente. Foi isso que Jesus disse, irmão? Foi? Sim ou não? Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te porta. Interessante, né, irmãos? Vamos aprender mais algumas coisas aqui. Pedro conta o fato que Jesus só tinha revelado só para ele. Quando ele espalha a notícia, as pessoas entendem tudo errado. Queridos, preste atenção. Certos propósitos, certas coisas que Deus fala com você, não adianta compartilhar. As pessoas não entendem. Era algo que Deus tinha tratado com Pedro. Era algo para ficar só entre Jesus e Pedro. Pedro vai para a igreja, conta tudo, as pessoas entendem tudo errado. As pessoas entenderam que Jesus estava dizendo que João não morreria. Jesus não disse isso. Aí João, quando está escrevendo esse evangelho, ele corrige. Ele corrige algo que ficou a igreja pensando totalmente diferente. A igreja estava acreditando em algo que não era verdade. Então João corrige. Olha, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa. Ou seja, de fato, ele viveu muitos anos, quase 100 anos, e foi o único discípulo que não morreu de morte violenta. Coloquei o seguinte nos meus bolsos aqui, irmãos: na jornada para seguir a Cristo, não mude o que Jesus diz para você. Nós não podemos adaptar a palavra de Cristo ao nosso estilo de vida, aquilo que a gente acha. O que Pedro fez aqui? Não vou dizer que ele fez de maldade, né? Mas ele não vigiou na terra, né? Ele recebe uma revelação de Jesus, um direcionamento, e ele muda as palavras de Jesus. Pedro era de Deus, sim ou não? Mas ele mudou. Ele mudou as palavras de Jesus. Ele adaptou o que Jesus tinha dito, adaptou ao seu entendimento. E não tem um monte de crente assim? A palavra de Deus é direta e objetiva. E muitas pessoas não querem se adaptar à palavra de Deus. Elas desejam que a igreja, o pastor, os irmãos e Jesus se adapte ao estilo de vida dela. O apóstolo Pedro adaptou as palavras de Jesus. Ele mudou, deu outro sentido, ao ponto de se tornar corrente entre os irmãos uma crença equivocada. A igreja estava pensando que o apóstolo João não morreria. Não era uma crença equivocada, sim ou não? João teve que escrever que o evangelho, terminando o evangelho, corrigir essa posição errada. Olha só, irmão. Será que você é um crente que quer adaptar a palavra de Deus do seu jeito?
Será que você é um crente que até quer Jesus, pastor, até quero Jesus, Jesus é bacana pra caramba, é show, Jesus é 10, mas eu quero adaptar a palavra. Pastor, eu tinha 2 mulheres na rua, tem como continuar não? Puxa, era tão bom. Pastor, eu era envolvido com umas coisas, umas negociatas, sabe? Envolvido aí com o jogo do bicho, caça-nico, sabe, umas coisas aí. Eu sei que é errado, pastor, mas será que não dá para conciliar, não, pastor? Será que não dá? Tem gente que quer viver, ela vem para a igreja e quer viver assim. Eu contei aqui para os irmãos, aqui na reunião dos trabalhadores, acho que foi na reunião dos trabalhadores, eu conheci um pastor de outra denominação. Na minha adolescência ele contou o seguinte, que ele falou que tinha um camarada na igreja dele, que era se tornou assíduo, se batizou nas águas e tal, envolvido, participava de tudo na igreja. Aí passaram-se os meses, aí o pastor chamou ele, convidou ele para ser obreiro da casa de Deus. Que maravilha! E ele ali ativo, trabalhando, servindo ceia. Depois de muitos meses, irmãos, o pastor recebeu uma notícia. E o pastor procurou o rapaz para confirmar se era verdade. Ele falou assim: olha só, ouço falar de ti, que o querido irmão ainda comanda o tráfico de drogas na sua comunidade. É verdade? Ah, pastor, é assim, eu só não mato ninguém. Jesus, eu só fico na contabilidade, eu não mato ninguém, eu só vendo. Ou seja, ele entrou para a igreja, mas não abandonou o tráfico de droga. Não houve mudança. Ele se adaptou à igreja, se adaptou a vir aos cultos, etc. Mas tentou adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida. Não abandonou o pecado. Queremos muitas vezes deturpar a palavra, queremos mudar o que Jesus falou. Não foi isso que Pedro fez? Não digo que é maldade, não. Eu digo que é muitas vezes imaturidade, falta de entendimento, cego espiritualmente. Aí muda, deturpa, tenta adaptar as palavras de Cristo ao seu estilo de vida. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: se você quer me seguir, você tem que se adaptar à minha palavra, diz o Senhor. Nós não fomos chamados para manipular Jesus. Tem gente que tenta manipular o Espírito Santo, manipular Jesus. Você quer ver uma pessoa que tenta manipular o Espírito Santo? Aqueles pastores palhaços que ficam rodando, pegam o paletó e joga, tentando manipular o Espírito Santo. Eis que Deus me revela. Contrata uma pessoa, você fica lá atrás, combina com ela tudinho sobre a vida dela. Deus está me mostrando isso é verdade. Mas não é verdade. Oh, Deus está te usando. Enganador. Nos Estados Unidos isso aconteceu muito. Muitos pastores foram presos fazendo isso. Botavam um ponto no ouvido, e o camarada ficava no microfone dando todas as dicas de endereço, o nome da pessoa. Se a pessoa entrasse com uma enfermidade, ela preenchia um questionário antes. Você está doente? Ah, tem um câncer. Tá? Qual o seu nome? Tá quantos anos? Um camarada ficava com uma ficha nos bastidores, só falando no microfone: pastor, aquela lá atrás com a camisa vermelha, assim assado, ela tem tantos anos, ela está fazendo tratamento de câncer. Aleluia, Deus me mostra. Olha, a irmã ali está com câncer, mas Deus nessa noite está dizendo que você está recebendo a cura. Recebe aí. Ela: meu Deus, isso é verdade. Manipuladores, manipulando o Espírito Santo. Não se pode brincar. De Deus não se zomba, amém, meu irmão? O que o homem semear, diz o apóstolo Paulo, certamente ceifará. E a palavra de Deus para você nessa noite: segue-me. Não fique tomando conta da vida dos outros. Qual o limite? Como é que eu encontro? Como é que eu sei o limite, pastor? Da comunhão com os irmãos, sem ser um intrujão, sem se meter na vida dele. Eu seguindo ao Senhor, Deus vai me mostrar os limites e eu vou saber me colocar. Você aprendeu isso nessa noite, irmão? Que você possa guardar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que Tu és um Deus que fala poderosamente aos corações. Senhor, Pedro, nós lemos aqui, Senhor, que o apóstolo Pedro, quando ele era mais moço, ele fazia o que ele queria, era cheio de vontades. Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que se identificou com Pedro no tempo em que ele era mais jovem.
Há pessoas aqui que talvez tenham se identificado, Senhor, elas gostam de vir na igreja, elas gostam de estar com crentes, mas elas ainda são cheias de vontade própria. Ela que determina as direções, as diretrizes para a sua vida. Ela ainda não permite que o outro a conduza aonde ela não quer. Ela ainda não conseguiu entregar a vida totalmente a Jesus. Mas nós lemos também aqui, sim, que quando Pedro se tornou mais velho, ele foi conduzido por outro. Quando ele se tornou mais velho, verdadeiramente Jesus era quem controlava a vida dele. Senhor, a minha oração por esta igreja, por esses meus irmãos, é que eles possam amadurecer na fé, Senhor, e que possam ouvir a sua voz, assim como Pedro ouviu de maneira sonora: segue-me. E quanto a este, que te importa? Muitas vezes estamos preocupados, meu Senhor, estamos preocupados com a vida do próximo. Não é nem para orar por ele, não é para cuidar dele, não. É só para fofocar, só por curiosidade. Não há propósito para ajudar. É o prazer de fofocar e falar da vida dos outros. Meu Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão possa crescer, Pai. Que ele possa, em nome de Jesus, entender, Senhor, o propósito maravilhoso que o Senhor tem para a vida dele. Senhor, que ele possa ouvir o Senhor dizendo: quanto a este, o que te importa? Quanto a você, me siga. Querido, Deus está falando para você, assim como falou para Pedro. Não se preocupe com aquele irmão que está errando. Eu não vou mais para a igreja, porque tem um monte de gente errada na igreja. Talvez você esteja aqui assim, irmão. Pastor, eu não tenho vindo muito à igreja, porque na igreja tem um monte de gente fazendo coisa errada. Quanto a teu irmão, o que te importa? Cuida da tua vida. Me siga. Deus é que vai tratar dele. O pastor é que vai cuidar do irmão que está em pecado. Quanto a você, procure seguir a Jesus. Você está olhando para a vida dos outros, como Pedro, querendo saber de que morte João iria morrer. O que te importa? Quanto a você, me siga. É a palavra para a igreja nesta noite. Talvez você esteja preocupado com a vida dos outros e não tenha se preocupado com seus filhos. Está tão preocupado com a vida do vizinho, do irmão, e que está deixando seus filhos, suas crianças expostas a uma programação pornográfica, a uma programação nociva. Não está cuidando nem da sua casa porque está preocupado em cuidar da vida do próximo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como esta repreensão foi benéfica para o apóstolo Pedro, Senhor, que esta palavra também possa produzir frutos em nome de Jesus na vida do meu irmão. Que as reuniões nos lares para falar mal do de A, de B, C, em nome de Jesus, cessem. Mas que a igreja se reúna para orar. Que a igreja se preocupe em orar, buscar a face do Deus vivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedro glorificou, diz o texto. Ele glorificou o nome do Senhor através da sua morte. Que você possa glorificar o nome de Jesus morrendo para o mundo. Que você possa glorificar o nome do Senhor morrendo para si mesmo, morrendo para as suas vontades. Em nome de Jesus Cristo. Querido, Pedro não entendeu. Pedro não entendeu o que Jesus estava falando. Deturpou as palavras de Jesus, ao ponto de se tornar corrente entre os irmãos que João nunca iria morrer. Jesus não tinha dito isso. Quantas vezes nós mudamos as palavras do Senhor? Ouvimos uma palavra domingo à noite, na segunda-feira a gente faz tudo ao contrário, tudo diferente. Estamos deturpando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a nos apegarmos à verdadeira palavra do Senhor e não adaptá-la ao nosso estilo de vida. Na verdade, Pai, em nome de Jesus, queremos nos moldar segundo a Tua vontade.
Queremos moldar o nosso caráter segundo o teu querer, não segundo o nosso querer. Que tu reinas, que o Senhor possa ser entronizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Que os crentes cheios de vontade própria, crentes melindrosos que não suportam ser repreendidos, crentes carnais, crentes não regenerados, em nome de Jesus, que tais crentes possam se converter ao Deus verdadeiro, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nós possamos ir para os nossos lares e que a palavra, que a ordem, o imperativo tão curto, segue-me, possa ficar ressoando nos corações e nas mentes. Pai, em nome de Jesus, quando essa pessoa colocar a sua cabeça no travesseiro nesta noite, que esta palavra fique ressoando na sua mente: me siga, me segue. Que ela não consiga dormir, porque Jesus vai te incomodar dizendo: me segue. Aleluia. Deus deseja transformar o coração. Transforme, Senhor, os corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Faça, Senhor, o que eu não tenho poder para fazer. Eu não tenho poder de sondar mentes e corações, mas o teu Espírito Santo pode nessa noite. Visita o mais íntimo do coração dessa pessoa, Pai. Só o Senhor pode sondar aquilo que está no interior. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode permitir, Senhor, essas pessoas terem a experiência do novo nascimento, nascerem de novo. Porque o Senhor mesmo disse que somente entraria no reino dos céus quem nascesse de novo. Ah, querido, eu não vou perder essa oportunidade de perguntar a você. Você que está aqui nessa noite e ouviu a voz de Jesus dizendo: segue-me. E você que deseja aceitar Jesus como teu Salvador nesta noite: pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Pastor, eu quero tomar essa decisão. Até hoje eu estava resistindo, até hoje eu estava adiando, mas eu ouvi a voz do Senhor nessa noite. Se você deseja aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, erga as tuas mãos assim para os céus e eu vou fazer uma oração pela sua vida. Eu não tenho poder de convencer você, querido. É Jesus que convence o homem do pecado e da justiça. É o seu Santo Espírito que convence o homem. É Ele que fala aos corações. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, a tua palavra diz que a alegria entre os anjos no céu quando um pecador se arrepende. Em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, que pessoas aqui nessa noite tomem uma decisão por Ti, verdadeiramente possam dar ouvidos à tua voz que diz: segue-me, em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo em oração: Senhor Jesus, eu quero glorificar o teu nome com a minha vida. Senhor, eu não quero olhar para o erro das pessoas, eu quero olhar somente para Ti. Eu quero somente Te seguir no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença na minha vida, no nome santo de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus.